Vamos lá para análise macro. Bom, hoje o cenário durante a madrugada já amanheceu com queda para as petroleiras pelo mundo inteiro e aqui no Brasil nós temos um cenário um pouco adverso, envolvendo a política e a Petrobras de novo. Nós temos simplesmente o Lula se reunindo com o presidente do Egito hoje mesmo e depois disso ele vai para a Etiópia e tudo isso está coincidindo, né, querendo ou não, com um cenário novamente de internacionalização da Petrobras, que é amplamente criticado pelos especialistas e pelo pessoal que vive o setor das petroleiras no mundo, né? Porque justamente foram essas internacionalizações que foram o estupim aí de muita corrupção no passado e o maior prejuízo que a Petrobras já acumulou na vida, né? Então, isso tudo aparentemente está começando a se repetir. Tanto é que a Petrobras acabou de concluir a compra de uma fatia de blocos exploratórios lá em São Tomé e Príncipe, que fica no Golfo da Guiné. E a justificativa da empresa é de reposição de reservas. Só que existem boatos lá dentro do alto escalão administrativo da Petrobras dizendo que a empresa ela não tem um planejamento claro sobre essa internacionalização e, inclusive, eles falam que não tem nenhuma estrutura de gestão internacional lá dentro ainda. E também foi comentado que toda essa negociação entre a empresa e outros países está sendo muito mais informal do que formal. Então, tudo isso gera preocupação, sim, para a empresa, né? E vai refletir nas ações aí, se essas coisas forem se concluindo e tudo isso vai pesando no preço da ação. Lembrando que a Petrobras não foi a empresa basicamente que salvou a nossa bolsa no ano passado. Ela subiu aí 70%, 80%. Foi coisas assim, astronômicas. Então assim, colocando tudo na ponta do lápis, um cenário desse de boatos dentro da empresa, mais o cenário das bolsas pelo mundo, refletindo com queda para as petrolíferas, nós tenderemos a ter uma abertura da Petrobras hoje para baixo que pode pressionar um pouco a nossa bolsa. Lembrando que ontem ela já caiu bem forte, que já foi o reflexo da inflação dos Estados Unidos, que eu comentei, já estava contratada porque enquanto nós estávamos no feriado de carnaval, lá saiu um dado de inflação forte e a nossa queda estava contratada, e foi exatamente o que aconteceu. Só que para hoje a gente tem outras coisas acontecendo pelo mundo. Essa da Petrobras pode atrapalhar a gente, mas tem outras coisas mais benéficas acontecendo pelo mundo, como vários balanços de empresas e montadoras lá na Europa que vieram bons, fazendo empresas lá subir. Por exemplo, a Renault estava subindo agora nessa madrugada 6%. Então assim, tem o Commerzbank lá, que é um grande banco lá na Europa. Ele apresentou o maior balanço dos últimos 15 anos, então é impressionante, né? Porque a Europa não vive um cenário muito bom, mesmo assim ele conseguiu apresentar esse balanço e nós temos aí um cenário de Europa subindo, Estados Unidos está levemente em alta também, a Ásia fechou a madrugada em alta, lembrando que a China continental ainda está em feriado, mas ela fechou em alta. E, inclusive, lá na Ásia nós temos a informação que o Japão entrou em recessão técnica, o que seria ruim, né? Pensando, poxa, então a bolsa do Japão vai cair. Não, basicamente a bolsa do Japão subiu mais de 1%, refletindo muito mais a recuperação que nós tivemos nos Estados Unidos depois do susto que a inflação deu. Ontem os Estados Unidos se recuperou, a gente só não se recuperou aqui por conta dos reflexos que nós tínhamos que fazer por estarmos em feriado, quando saíram as informações que tudo caiu e a gente não. Mas senão nós teríamos sim um dia de alta também, né? Então assim, o que mais vai movimentar para a gente aqui hoje, além desse cenário um pouco mais pessimista para a Petrobras, vai ser sim os dados que vão sair lá nos Estados Unidos. Saem dados de atividade, saem dados de vendas varejo e também pedidos iniciais de seguro-desemprego, também, que é bem importante. E além de tudo, ainda vai falar um cara muito importante que se chama Christopher Waller. É um dos membros lá do Banco Central Americano, o Fed.
E ele falou semanas atrás, e quando ele falou duro, que a gente chama que é hawkish, ele falou duro e fez o mercado cair porque ele tirou as possibilidades de cortes de juros lá nos Estados Unidos, que eram em março que o mercado estava precificando, e ele afastou essa possibilidade falando mais duro. Então, se ele vier repetindo esses discursos cada vez mais duros, vai fazer pressão de queda para os Estados Unidos e vai pressionar a gente para baixo. Se ele vier mais ameno, aí não tende a fazer tanto preço e o mercado vai dar mais importância para os dados econômicos que vão sair lá, né? Então, assim, o nosso cenário interno aqui no Brasil tende a abrir ainda, mesmo com um cenário ruim para a Petrobras, ainda tenderemos a abrir com uma leve alta para a nossa bolsa e leve queda para o dólar, pensando no cenário da Ásia, que está bem positivo, a Europa bem positiva, e aqui para o Brasil nada de muito relevante, a não ser aquela precificação ruim para a Petrobras. Ah, e tem um outro detalhe que saiu hoje, que o governo está enfrentando uma pressão do funcionalismo público aqui no Brasil. Os funcionários públicos federais estão pedindo um reajuste de 22% a 34% nos salários até 2026. E basicamente o governo Lula já prometeu uma contraproposta de 19% até o final do mandato Lula. E isso está gerando pressão para os funcionários públicos e pode gerar uma greve. E se gerar uma greve, reflete no mercado. Se não gerar e eles se resolverem, aí a gente já sabe que vai passar sem reflexo nenhum. Então, só para comentar, para a gente ficar atento aí nos próximos dias e meses, né? Mas é isso, assim, para o cenário da nossa bolsa aqui hoje, a abertura tende a ser mais positiva e ao longo do dia nós teremos que ver essas informações que vão vir dos Estados Unidos que vão refletir para a gente às 10h30 da manhã.